Mas antes, vamos contar uma história bonita? vamos, linda. A gente vai contar uma história agora, eu acho que de transformação e inspiração. Verdade. A gente vai lá pro Pará, Kátia, para mostrar a história da Rebeca. Rebeca é enfermeira. E aí, durante uma greve, Kátia, que paralisou ali a estrada dos caminhoneiros, ela estava com um paciente que precisava ser transferido de uma unidade para outra. Um paciente com Covid, necessitando Exatamente. de transferência para um outro hospital, só que não tinha como a ambulância passar, Não né? tinha. A Transamazônica fechada naquele ponto. Como levar o paciente? Sabe o que ela fez? Tirou da ambulância, Foi. colocou na Ela maca, e o motorista da ambulância, Ó. olha lá. empurrando, E Kátia. foram empurrando, gente. Alguns motoristas de caminhão também ajudaram eles claro. a conseguirem salvar mais essa vida, né? E salvaram mesmo. E a Rebeca, lá do Pará, quer falar com a gente para Tá contar. com a gente. E também o motorista que é o Watson. Olha, Rebeca Watson, vou falar uma coisa pra vocês. Que alegria a gente ver como tem gente boa nesse mundo e quanto que vocês se colocaram à disposição da vida de quem vocês estavam transportando. Não deve ter sido nada fácil para vocês conseguirem tirar o paciente dentro da ambulância sabendo que a estrada era de fechada, terra, né? Quer né? dizer, como ia chegar do outro lado? E era uma distância grande, né? Boa tarde. Oi! E aí, tudo bom? Tudo bom, Olha, Kátia? ô Rebeca, antes de mais nada, parabéns a você também e o Adson, os dois que tiveram aí essa presença de espírito, essa bondade e essa empatia de tirar um paciente que estava na ambulância para conseguir atravessar esse tanto de caminhões, paciente vítima de Covid que precisava de transferência. Na hora, vocês nem titubearam não para tirar o paciente e levar no braço literalmente para o outro lado, né? Sim. Foi uma situação que a gente teve que passar, né? Na sexta passada. A gente não estava esperando que a gente encontrasse esse engarrafamento desses caminhões. Quando o Edson me falou que a gente não ia conseguir passar e que poderia demorar muito, a gente teve que decidir realmente. O Edson, ele pode estar contando mais a parte de fora, porque eu realmente tive que ficar com a paciente, né? Pra tentar acalmar ela, pra manter ela estável. Então ele teve que resolver essa questão de tentar fazer a ligação pro SAMU, pra do outro lado socorrer a gente com oxigênio, falar também com a polícia pra ver se tentava resolver a situação. Quer falar um pouco, Watson? Pode ser. Agora, Watson, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tanto você, Rebeca, como o Watson. Essa história vai deixar todo mundo do Brasil inteiro emocionado, porque é bem o exemplo do que a gente quer mostrar de pessoas humanas. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente estava aqui conversando com a Rebeca Fonseca, que é enfermeira, junto com o Adson Diniz, que é motorista da ambulância. Desse caso, que eu acho que você de casa já viu, se você não viu, eu vou te contar. Eles estavam tendo que fazer uma locomoção, uma transferência de uma paciente com Covid de um hospital a outro. Só que no meio da estrada, uma estrada de barro, eles pegaram... na verdade, vamos dizer engarrafamento, porque os caminhões estavam todos parados, porque estavam em greve. E aí eles falaram, mas como que a gente pode fazer? Eu tenho que atravessar esses caminhões todos, porque do outro lado tinha um SAMU que iria socorrer esse paciente. O Watson falou pra Rebeca, bom, nós vamos ter que carregar, não tem outro jeito, senão não vai ter como passar. Rebeca, ela contou que foi sentindo ali e foi cuidando da paciente para que ela tivesse condições de ser levada. Gente, na maca, os dois empurrando a maca na estrada de terra. Nossa. Você imagine a força que os dois fizeram, mas arregaçaram as mangas e foram, né, Rebeca e Watson? Oi, boa tarde. Boa tarde. Só corrigindo um pouco a informação, isso daí não era uma greve de caminhoneiros, tá? Não era? Não é greve. Isso é porque tem um porto de Birituba que isso vai à descarga de grãos que vem do Mato Grosso, entendeu? é uma porque aqui fila. foi noticiado pra gente que era a greve dos caminhoneiros. Não era greve, Olha. tá bom? Muito bem. Aí como o porto não oferece estacionamento ampliado para os caminhoneiros, aí dá esse congestionamento. Eles ficaram lá. Gente do céu, então é pior ainda, né? Quer dizer, eles também estavam ali sem a escolha Tinham que de ficar. poder Justamente, estar ou não porque estar, né?
até alguns caminhoneiros ajudaram a gente. Tinha caminhoneiro lá que falou que era melhor levar paciente no colo. Eu falei, não, dá para ir levando na maca, empurrando mesmo. Até no Entendeu? vídeo a gente vê 2 motoristas mesmo ajudando vocês, né? Você pode até ver que foi os próprios caminhoneiros que divulgaram esses vídeos, Ai, entendeu? que bom. Eles mesmos Foram. estavam falando que o Porto tinha que dar alguma solução para isso daí. É verdade. E olha, e ainda bem que você falou, porque até então todo mundo noticiava que era greve. E aí a gente vê o quanto que muitas vezes a gente acaba recriminando algumas atitudes sem saber de fato que é real. Então fica aqui mais um apelo para que eles também busquem fazer ali uma situação de um estacionamento Facilite, né, para pra que os todo caminhoneiros também possam ter dignidade, né? Agora, quanto tempo vocês levaram da saída da ambulância até a chegada no SAMU empurrando a maca na estrada de terra? Eu acho que quando a gente saiu da ambulância, aí a gente colocou ela do lado aí na canaleta, como vocês podem ver no vídeo. Aí quando a gente já tinha andado, acho que dava uns 2 quilômetros de onde a gente saiu até em cima aí da ladeira. 2 quilômetros? Por aí. É muito, Até né? da ambulância até em cima, onde a outra ambulância estava aguardando a gente com oxigênio. Porque Mas- antes eu já tinha ido a pé pedir ajuda, né? Eu saí da ambulância, fui a pé até onde pegava o sinal de celular, aí liguei para um amigo e ele me passou o número do SAMU. Foi quando eu liguei, falei sobre o que estava acontecendo e o oxigênio da nossa paciente estava acabando. Aí eles falaram que iam até lá levar o oxigênio. Que agonia! Aí vocês levaram quanto tempo nesse percurso desses mais de 2 quilômetros? Eu acho que foi aí uma meia hora por aí. Caramba. Então Meia vocês- hora, 40 minutos. Mas 2 quilômetros empurrando uma maca na estrada Foram de bem, terra. foram rápido. Nossa senhora, é uma força danada. E você, Rebeca, ali checando as condições de respiração de vida dessa paciente, né? Com certeza, a todo momento. Em nenhum momento eu deixei que ela ficasse instável, né? Ela teve uma queda de saturação durante esse percurso, mas foi mínima. Ela sempre manteve o padrão de saturação estável, entre um padrão aceitável, na verdade, e até a chegada no regional de Itaituba. Mas Quando a gente entregou ela pro se SAMU. manteve sempre estável durante toda a viagem. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que pra mim o mais emocionante, obviamente, foi vocês dois tirarem a paciente da ambulância e levarem mesmo no braço, A literalmente, garra, né? porque é um peso danado. Imagine, só o paciente na maca já é difícil. Numa estrada comum, numa estrada de terra, cheia de buraco, mais ainda. Mas o carinho que vocês dois tiveram com essa pessoa que estava, essa senhora que estava na maca, e o quanto que você passava o braço por cima dela, meio que acalmando, para que ela se sentisse Segura, né? segura e amada, né? Sim. Esse momento, é porque assim, eu já vinha conversando com ela, sempre tentando acalmar. Quando a gente encaminha paciente COVID, é uma situação muito difícil. Então, para a família, para o próprio paciente que tem medo, né, dessa viagem, dessa ida para outro município, para eles é tão desconhecido que, assim, a viagem em si para eles é bem traumatizante, né? Então, ela ter que viver isso também, infelizmente. A gente tenta acalmar o máximo que dá, mas ela teve que viver isso, a gente teve que viver isso com ela, né? Infelizmente. Vocês viveram os três juntos. É. E mais os motoristas de caminhão que ajudaram vocês. Agora, qual a condição dessa paciente? Depois ela chegou, o SAMU colocou ela o pessoal do SAMU colocou ela no oxigênio. E como que ela tá agora, você sabe? Então, quando a gente encontrou o SAMU, eu tive que só emprestar a bala deles, na verdade, de oxigênio, né? O cilindro de oxigênio deles. Porque, assim, o meu estava acabando, mas sempre quando a gente viaja, a gente leva um pouquinho a mais. Sim. Apesar da demora, eu já tinha ciência de que a gente ia demorar. A gente leva um pouquinho a mais, mas só que como demorou muito além do que eu esperava, esperado, né? De uma viagem normal, eu tive que emprestar o deles. A gente chegou na nossa ambulância, lá em Itaituba. Ela chegou estável. Ai, que bom. Amém. E ela já está em casa, na verdade. Ela já teve alta, já voltou para Rurópolis. Ela já está na comunidade dela. O Watson trouxe ela de volta.
E é isso. Que legal. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês fizeram a diferença não só na vida dessa senhora, mas na vida de muita gente que vê nós. agora você, Rebeca, e você, Watson, como grandes exemplos do que é, de fato, você seguir essa profissão por puro amor. Porque o salário a gente sabe que não é esse As condições, né? que acaba facilitando, ou atraindo ninguém, nem as condições que a gente sabe que normalmente são precárias. Mas o amor pela profissão que vocês têm, pelas pessoas. E que vocês demonstram quanto que a gente tem que valorizar isso. E não aquelas pessoas, como a gente mostrou há pouco, Oxe. que colocaram ar no paciente, Envergonham. achando que o paciente achava que estava sendo vacinado. Ou então não apertaram nem o êmbolo da seringa para vacinar, porque não tinha vacina nenhuma ali. Então a gente vê o lixo da profissão e o ouro da profissão, que são vocês. E a gente tem que enaltecer justamente a grande maioria, que é de grandes profissionais como vocês, foram antes e agora estão conhecidos no Brasil todinho. Parabéns, viu, pelo trabalho e dedicação de vocês. Obrigada. Beijo, Lindos. Rebeca. Beijo, Watson. Lindos, lindos. Beijo, tchau, tchau. Ah, que coisa Lindos. mais linda. Você vê, É outra coisa, quando né, a gente Kátia? vê o lixo e o luxo, é outra É o joio e o história, trigo. né? Obrigado por vocês fazerem a muito gente lindo. acreditar que esse mundo vai ser muito melhor sempre. E vai, né?